Parte 1. A natureza do TDAH. Capítulo 1. Muita sopa e muito lixo. Em meados da década de 1990, eu entendia tanto de TDAH quanto a maioria dos meus colegas médicos, ou seja, quase nada. Passei a saber mais graças a um daqueles acasos que mais aparecem em obra do destino. Eu era colunista de medicina do The Globe and Mail e decidi escrever um artigo sobre esse estranho transtorno. Depois que uma conhecida minha, assistente social, recém-diagnosticada, me contou sua história. Ela achou, ou mais provavelmente intuiu, que eu me interessaria. O que seria um artigo acabou virando 4. Ao tocar nesse assunto pela primeira vez, acabei descobrindo sem querer que ele vinha permeando minha vida inteira. Entrei num estágio de epifania, tomado pelo entusiasmo e pela esperança. Era como se eu tivesse achado o caminho para os recantos sombrios da minha mente, com seus pensamentos, emoções, intenções e planos caóticos. Senti ter descoberto o que sempre me impedira de alcançar o equilíbrio psicológico, a união dos fragmentos dissonantes da minha mente. A mente do adulto com TDAH nunca descansa. Ela fica voando de um lado para o outro, feito um passarinho desnorteado. Nunca pousa por tempo suficiente para fazer um ninho. O psiquiatra britânico R.D. Laing certa vez escreveu que o ser humano teme 3 coisas em vida: a morte, os outros e a própria mente. Com pavor da minha, eu sempre evitava passar qualquer segundo sozinho com ela. Então tinha sempre um livro a tiracolo para me salvar dos minutos de ócio, na fila do banco ou do supermercado. Alimentava minha mente com migalhas o tempo inteiro, como se ela fosse uma fera prestes a me devorar se eu não estivesse mastigando alguma coisa. E eu não sabia agir de outra forma. O choque de autorreconhecimento que muitos adultos têm ao descobrir o TDAH é ao mesmo tempo empolgante e doloroso. Pela primeira vez ele dá sentido. Há constrangimentos e fracassos, há planos abandonados, há promessas não cumpridas, há roubos de entusiasmo que surgem e desaparecem com a mesma velocidade, deixando um rastro de destroços emocionais. Ele explica a desorganização aparentemente incontrolável do cérebro, do carro, do quarto e da sua mesa de trabalho. O TDAH parecia esclarecer muitos dos meus padrões de comportamento, meus processos mentais, minhas reações emocionais infantilizadas, meu vício em trabalho, workaholic, entre outras coisas, meus maus humores repentinos, meus lapsos de total irracionalidade, os conflitos no meu casamento e a minha inconstância com os meus filhos. E parecia explicar também o meu senso de humor esquisito, que nem sempre funcionava. Ele também explicava a minha propensão a tropeçar nos móveis, a derrubar objetos, a esbarrar nas pessoas, antes de notar sua presença. Deixou de ser um mistério minha incapacidade de seguir ou mesmo lembrar orientações, ou minha raiva paralisante quando confrontado com o mais simples manual de instruções. Mais que tudo, entendi por que eu tinha passado a vida inteira me achando muito aquém do que eu poderia ser. O adulto com TDAH sabe que possui talentos ou habilidades, mas que por algum motivo não se desenvolveram. Consigo fazer isso com metade do cérebro, eu costumava brincar, mas com um fundo de verdade. Meu caminho até o diagnóstico foi parecido com o de muitos outros adultos com TDAH. Descobri a existência do transtorno de modo quase acidental, pesquisei sobre o assunto e busquei confirmação profissional daquilo que eu já desconfiava. Eram tão poucos os profissionais de medicina, psicologia, familiarizados com TDAH que muitos pacientes acabavam buscando informações por conta própria. Então tive sorte, por ser médico, consegui encontrar ajuda nas melhores fontes. Semanas após ter escrito meus artigos sobre TDAH, fui avaliado por uma excelente psiquiatra infantil, que também atendia adultos com transtorno. E ela corroborou meu autodiagnóstico e iniciou meu tratamento, receitando inicialmente Ritalina, cloridrato de metilfenidato. Também me explicou que algumas das minhas escolhas de vida reforçavam meu TDAH. Como muitos outros adultos com TDAH, eu levava a vida como um malabarista, gerando vários pratos ao mesmo tempo, me contorcendo até que inevitavelmente tudo ou eu mesmo desabasse.
Só que a pessoa com TDAH tem dificuldade para largar o que quer que seja. Ao contrário do malabarista, ela não consegue interromper esse espetáculo. Com impaciência e imprudência, características do TDAH, eu já tinha começado a me automedicar, antes mesmo do diagnóstico formal. É típico do transtorno esse sentimento de urgência, um desespero para conseguir imediatamente o que quer. Seja um objeto, uma atividade, um relacionamento. E havia outra coisa também, algo que eu ouvi de uma mulher meses depois. Seria bom tirar uma folguinha de mim mesma. Eu a atendia perfeitamente. Também queria escapar da minha mente exaustiva, que estava sempre girando, processando pensamentos sem parar. Tomei Ritalina numa dose maior que a recomendada, logo no primeiro dia em que ouvi falar de TDAH. Em questão de minutos, me senti eufórico e presente, tomado por um misto de compreensão e amor. Fiquei chapado, segundo minha esposa. Quando comecei a tomar Ritalina por conta própria, eu não era nenhum adolescente querendo experimentar substâncias novas. Já estava na casa dos 50 anos, era um médico de família bem-sucedido. Um colunista elogiado por minha sensibilidade na imprensa. Na prática clínica, eu só prescrevia remédios quando absolutamente necessário. E é claro que desaconselhava a automedicação. Esse forte desequilíbrio entre a consciência intelectual e o autocontrole emocional e comportamental é típico de pessoas com TDAH. Apesar de mergulhado na impulsividade, vi uma luz no fim do túnel, porque agora eu entendia o meu problema e a solução era elegantemente simples. Algumas partes do meu cérebro passavam metade do tempo dormindo e eu só precisava despertá-las desse, entre aspas, sono. Assim, as partes boas, calmas, maduras, vigilantes, assumiriam o controle. Mas não foi assim que funcionou. Nada pareceu mudar muito na minha vida. Passei a me entender melhor, mas o que era bom continuou bom. E o que era ruim continuou ruim. A Ritalina não demorou a me deixar deprimido. A dexanfetamina, estimulante que me foi receitado em seguida, me deixou mais alerta e me ajudou a me tornar um workaholic mais eficiente. Desde o diagnóstico, já atendi centenas de adultos e crianças com o mesmo diagnóstico. Hoje penso que os médicos e os fármacos passaram a ter um papel exagerado no tratamento desse transtorno. O que era visto como um problema social e do desenvolvimento humano passou a ser definido quase exclusivamente como um mal médico. Ainda que em muitos casos a medicação de fato ajude, a cura que o TDAH demanda não é a recuperação de uma doença, é um processo rumo à plenitude. Em inglês, aliás, a palavra role e healing tem a mesma origem, inteiro e cura. Não há como negar o mau funcionamento neurofisiológico daquilo que denominamos transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Isso não quer dizer, porém, que possamos explicar todos os problemas da mente com TDAH. Simplesmente nos referindo à biologia de elementos químicos desequilibrados e rotas neurológicas em curto-circuito, é necessária uma investigação mais paciente e compassiva para identificar os significados mais profundos dos sinais neurais cruzados, dos comportamentos erráticos e da turbulência psicológica que juntos foram batizados de TDAH. Meus 3 filhos também têm esse transtorno diagnosticado por especialistas e não por mim. Um deles já tomou remédios com benefícios evidentes, mas nenhum está sob medicação enquanto escrevo o livro. Com um histórico familiar tão forte, pode parecer surpreendente que eu não considere o TDAH um distúrbio quase puramente genético, como tantas pessoas supõem. Eu não o vejo como um transtorno cerebral fixo e herdado geneticamente, e sim como uma consequência fisiológica de uma vida num determinado ambiente sociocultural, emocional e numa determinada cultura. Sob muitos aspectos, é possível superá-lo em qualquer idade. O primeiro passo é deixar de tratá-lo como doença, sabendo que fármacos não resolvem tudo sozinhos.
Hoje muito se fala em TDAH, mas se engana quem pensa que ele é uma descoberta recente. Na verdade, o nome e a descrição exata do transtorno mudaram ao longo do tempo, mas ele é reconhecido na América do Norte desde 1902 e seu atual tratamento farmacológico com psicoestimulantes foi introduzido na década de 1930. Sua definição atual se encontra no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, da Associação Americana de Psiquiatria. Esse compêndio define o TDAH segundo seus aspectos externos, não segundo seu significado emocional na vida de um ser humano. Ele chega a chamar essas observações externas de sintomas, palavras que no linguajar médico designam a experiência sentida pelo próprio paciente. Observações externas, por mais agudas que sejam, são sinais. Uma dor de cabeça é um sintoma. Um chiado no peito, auscultado pelo estetoscópio do médico, é um sinal. Uma tosse é ao mesmo tempo um sintoma e um sinal. O DSM se restringe aos sinais, porque a medicina convencional não está familiarizada com a subjetividade. Como disse o psiquiatra infantil Daniel Siegel, ou Dan Siegel, famoso já, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, o DSM trabalha com categorias, não com sofrimento. O TDAH tem muito a ver com sofrimento, presente em todos os adultos e crianças que avaliei. A dor emocional profunda que eles carregam é manifestada por olhos baixos e esquivos, pelo fluxo acelerado e descontínuo da fala, pela postura corporal tensa, pelos pés batendo no chão, pelas mãos agitadas e pelo senso de humor perverso e autodepreciativo. Sofro em todos os aspectos da minha vida, me disse um homem de 37 anos em sua segunda visita ao meu consultório. As pessoas expressam surpresa quando após uma curta interação, pareço sentir sua dor e perceber seu estado emocional confuso. Eu mesmo sou assim, eu respondo. Às vezes desejo que os especialistas, entre aspas, que estão na mídia, que negam a existência do TDAH, possam encontrar alguns dos adultos severamente afetados que buscam minha ajuda. Esses homens e mulheres, em geral na casa dos 30, 40, 50 anos, nunca conseguiram manter nenhum tipo de emprego ou profissão a longo prazo. Para eles não é fácil engatar relacionamentos sérios, quanto mais permanecer neles. Alguns nunca conseguiram ler um livro do início ao fim. Outros não conseguem sequer assistir a um filme inteiro. Seu humor oscila entre letargia e agitação. Seus talentos criativos não foram cultivados. Eles se sentem inteiramente frustrados com os próprios fracassos. Sua autoestima, em geral, está no fundo do poço e geralmente acreditam que seus problemas são resultados de uma falha básica e incorrigível da própria personalidade. Eu queria que toda pessoa cética pudesse refletir sobre esse esboço de autobiografia feito por meu paciente John, vamos chamar de John, homem solteiro, desempregado, 51 anos. Com a permissão dele, cito o texto exatamente como ele me escreveu. Tive empregos, trabalhei e fiz o melhor possível, nunca o bastante. Quando as pessoas falam comigo, perguntam se estou escutando ou se pareço entediado. Me empolgo ou me distraio quando vou fazer alguma coisa. Não consigo terminar, ou então começo a fazer alguma coisa, depois começo outra. Quando eu às vezes geralmente espero até a última hora para fazer as coisas, fico com uma sensação de ansiedade. Preciso fazer, senão me sinto pressionado. Pareço ficar com o pensamento vagando ou sonhar acordado. Vivo deixando as coisas no lugar errado, perdendo as coisas. Não consigo lembrar onde guardei. Esquecido, confuso, pensamentos embaralhados. Fico bravo à toa, me perguntam qual o problema, eu não sei responder. Não consigo saber o que as pessoas querem de mim. Não consigo entender. Quando era criança, não conseguia ficar parado. Os boletins da escola haviam sempre escritos tipo não presta atenção na aula. Não fica sentado quieto, eu levava mais tempo para aprender ou para entender. Vivia fazendo besteira. Me mandavam sentar na frente da turma ou no fundo da sala, ou na sala da coordenação. Me amarravam na cadeira. Vivia falando com orientadores. Os professores viviam dizendo senta, fica quieto. Me mandavam sentar no corredor.
Meu pai e minha mãe viviam dizendo, fica quieto, que preguiçoso, no meu quarto. Viviam gritando comigo. Fecha aspas. A fala de John é bem mais articulada que a sua escrita, mas não é menos comovente. Meu pai vivia esfregando na minha cara que eu devia ter sido médico ou advogado, ou eu não seria ninguém. Depois do divórcio, minha mãe só falava com meu pai quando ligava para dizer, dá uma dura nele. Certo dia, John também comentou comigo. Vi um vídeo semana passada e me identifiquei com o título. Me sentir doente e cansado me deixou doente e cansado. Meus pacientes costumam expressar seus estados mentais de maneira explícita, quase poética. Ah, minha vida não passa de muita sopa e muito lixo, me disse um homem, 47 anos. Aceno desanimado, um sorriso ao mesmo tempo resignado e travesso. O que essas palavras queriam dizer exatamente, eu não sei. Assim como a poesia, eles transmitem seu significado por meio dos sentimentos e das imagens que evocam. Pensamos então na fila de uma sopa comunitária, em lixeiras reviradas, numa pessoa que é tratada e se sente como um lixo. São imagens de dificuldade, de solidão, de confusão, apresentadas com um certo humor. O retrato de uma alma atormentada que achou a realidade difícil, tão difícil, que a mente precisou se fragmentar para fragmentar a dor.